Você conhece esse rapaz? E agora? Isso se chama construção de imagem, e Lampião sabia fazer isso muito bem. Lampião era conhecido por ser vaidoso e muito cuidadoso com a sua aparência. É óbvio que as roupas de couro dos cangaceiros tinham uma função prática, que era proteger o corpo da vegetação da caatinga, mas Lampião transformou essas roupas em uma identidade visual. Chapéus ornamentados, estrelas, moedas, medalhas, anéis, cartucheiras, entre outros acessórios que faziam parte dessa aparência. Inclusive, existem histórias que o bando de Lampião tinha máquina de costura ali no meio, né? Porque eles mesmos produziam as suas roupas. E não era apenas uma simples preocupação com a roupa, não. Lampião também acompanhava a maneira que era retratado pela imprensa. As notícias sobre seus ataques, deslocamentos e confrontos ajudaram a criar uma curiosidade sobre aquela figura. Ele sabia que a sua imagem circulava e que sua história estava sendo contada. O cabo era antenado, tá? E é nesse contexto que aparece a figura de Benjamin Abraão. O Benjamin já havia conhecido o Lampião através do Padre Cícero, né? Benjamin foi secretário do Padre Cícero. E aí, em 1936, depois de meses tentando encontrar Lampião, Benjamin finalmente conseguiu chegar até o bando. E foi assim que passou a fotografá-los. E aí você para pra pensar, o cara estava sendo procurado, mas ele queria que a imagem dele fosse mostrada de alguma maneira. E aí ele permitiu que Benjamin fosse lá e registrasse ele do jeito que ele queria aparecer ali, né? Porque ele tinha todo aquele cuidado com a imagem dele. Então, como a imagem dele estava sendo contada, ele precisava medir como é que aquela imagem ia ser contada. Ele não poderia aparecer de qualquer jeito. Então, Benjamin conseguiu sim fotografar Lampião de perto. Eles aparecem descansando, posando, mostrando as suas roupas, armas e acessórios. E presta atenção, repara na quantidade de elementos que aparecem nessas fotos. E aí, quando Benjamin voltou do sertão, essas imagens começaram a circular muito. Para você ter noção, em 29 de dezembro de 1936, o jornal O Povo publicou essas fotografias na primeira página. E a edição teve a tiragem duplicada e mesmo assim esgotou. Inclusive depois essas imagens ainda foram reproduzidas por outros jornais e revistas. Enfim, essas fotografias, como eu disse, foram feitas em 1936 e em 1938, Lampião, Maria Bonita e alguns integrantes do seu bando foram mortos. Mas a imagem construída por Lampião continuou e continua viva até hoje. E aqui não importa discutir se ele é herói ou se ele é vilão. O que interessa é entender como é que essa imagem foi construída. Mais de 80 anos depois, basta olhar, né, para os chapéus, para as cartucheiras, para as estrelas, para você conseguir identificar quem é aquela figura. E é por isso que ter uma identidade visual importa. Lampião até morreu, mas a sua imagem não.